Olá, amigos do Café com Fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas estamos aqui para mais uma meditação da Palavra do Senhor. Por isso estamos aqui com o nosso cafezinho de sempre e com a Bíblia na mão para refletir sobre a Palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida. Não saia desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que outras pessoas possam receber essa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Se você ainda não é assinante desse canal, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos meditar na palavra do Senhor. Em Gênesis, capítulo 1, texto que fala da criação, diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A gente conhece, esse texto, a criação do mundo, como Deus foi determinando que as coisas acontecessem. Eu queria pular para João, e João vai dizer assim, João capítulo 1, no princípio era a palavra, em algumas versões vai dizer no princípio era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que eu queria meditar nesse vídeo, nessa palavra com você, sobre Jesus, o verbo. Aqui em João, ele ressalta que Jesus estava no princípio com Deus, que ele é Deus e que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o verbo vivo, a palavra viva de Deus. Na escola a gente aprende que o verbo é a palavra em ação, em movimento. É a palavra quando ela faz alguma coisa. Então, eu tenho o meu café aqui e eu vou ter a ação, eu vou tomar um café. Então, Jesus era a própria ação, a própria realização, a materialização da palavra de Deus, da voz de Deus, da vontade de Deus, expressão viva e visível aos homens daquela época. Todos que viram, ouviram, andaram com Jesus, andaram com a própria palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia nas mãos para nos guiar, nos ensinar, nos responder nossas dúvidas, mostrar como devemos viver a nossa vida, mostrar como devemos andar para que um dia possamos entrar no reino de Deus, mostrar como podemos agradar ao Senhor, como podemos alcançar suas bênçãos, como podemos agradar o Pai e buscar nele. Mas no princípio havia o verbo. E é tão interessante a gente pensar nisso, porque se a gente olhar toda a trajetória de Jesus, a gente vê pessoas que foram encontradas por Jesus e outras pessoas que encontraram Jesus no meio do caminho, e todas elas que aceitaram, que o receberam, elas tiveram a honra, o poder de ter suas vidas transformadas. Aqui ainda em João, no versículo 11, diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Aí no versículo 14 ainda diz assim: e a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então aqui João, no versículo 14, ele está dizendo exatamente o que eu acabei de falar, que Jesus, a palavra, o verbo vivo, ele se materializou. Andar com Jesus foi andar com a própria palavra de Deus, com a própria vontade de Deus. Então, o que Jesus falava, e como ele disse várias vezes, a gente pode ver nos evangelhos, nos relatos dos apóstolos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, Jesus sempre dizendo que ele falava pelo Pai, que as palavras que ele falava era o Pai que dava a ele. Então Jesus, ele estava ali fisicamente, humanamente,
corporeamente representando e sendo a palavra viva, o verbo vivo. Por que que isso é importante para nós nos dias de hoje? Porque a gente precisa entender que nós precisamos todos os dias receber a palavra. Eu estava meditando e lendo aqui os textos bíblicos e eu senti do Espírito Santo na minha vida uma revelação, um entendimento, é a melhor palavra, de que nós precisamos todos os dias voltar ao princípio. O Espírito Santo, quando eu li isso aqui, ele disse para mim assim: às vezes você precisa voltar ao início. E voltar ao início, muitas das vezes, não é voltar no dia que eu me converti. Eu me converti com 10 anos de idade. Eu não sou mais aquela criança, eu era uma criança. Eu ainda estava em formação quando eu conheci Jesus. Eu não sou mais, não tem como eu voltar. Nicodemos, quando conversa com Jesus, ele disse: eu não posso voltar ao ventre da minha mãe. O passado passou, mas voltar ao início é voltar para Jesus, voltar para o princípio, voltar para a base, voltar para o fundamento. Jesus, a pedra de esquina, o firme fundamento. É nele que nós devemos nos fixar, é nele que nós devemos nos basear, é nele que nós devemos fincar nossos alicerces. A Bíblia diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem o vento e a tempestade, e aquela casa não será abalada. Olha que maravilha a palavra do Senhor. Olha que coisa incrível você entender que se você estiver firmado em Jesus, nada pode te abalar, nada pode te destruir, nada pode te afastar. Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer que nada poderá me afastar do amor de Cristo, porque ele entendeu e ele firmou suas bases em Jesus. Às vezes, no dia a dia, na pressão do dia a dia, na correria, a gente se suja, a gente se contamina. Às vezes, né? Falando em termos práticos, a gente solta aquele palavrãozinho, a gente fala o que não deve, a gente solta aquela piadinha de quinta série, a gente tem pensamentos maliciosos, a gente ouve aqui um vídeo aqui, um filme acolá, uma música do outro lado, ouve uma palavra de um vizinho, de um amigo, né, que vai de repente trazer uma dúvida, uma contaminação. E aí eu estava lendo, tem uma parte interessante que é a sessão quando Jesus, após comer a ceia com seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos. E João também narra isso em João capítulo 13. Por isso que é importante voltar para Jesus. Aqui, Jesus ele mostra uma coisa muito interessante, porque quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro, sempre Pedro, né? Ele disse: não, Senhor, você não vai lavar meus pés, né? Como que diz assim, como você, que é meu mestre, vai lavar meus pés? Que negócio é esse? E Jesus, ele diz aqui no versículo 8, disse-lhe Pedro, aqui primeiro a falar de Pedro, né? Tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que se lavou não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais está limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Olha que interessante aqui a palavra de Jesus, porque Pedro, quando ele entendeu que se ele não tivesse os pés lavados, ele não teria parte com Jesus, ele queria mergulhar. Ele falou: Senhor, então faz uma piscina aí, deixa eu mergulhar nessas águas, porque eu quero ter parte contigo. Pedro era apaixonado por Jesus, a gente vê, ele era impetuoso, ele era apressado, ele era afobado, mas ele era apaixonado por Jesus. E Jesus explicou a ele aqui que é a nossa realidade. Ele disse: aquele que se lavou não precisa se lavar senão os seus pés. Naquela época se andava de sandálias, né? Imagina você sair de chinelo, de sandália nas ruas, pegando poeira, pegando sujeira, às vezes chove, aí pega lama, pega aquela laminha de asfalto, né, que eu acho horrível, e você chega em casa, e se você entrar com aquela sujeira na sua casa, você contamina a sua casa. Se você não lavar os seus pés, você vai se contaminar e você vai se sujar.
Jesus estava dizendo para eles assim: vocês já estão limpos, mas tem aqui alguma coisa ainda que precisa ser removida. Né? Essa passagem é muito falada como uma lição de humildade de Jesus, e Jesus fala ali que eles deveriam servir uns aos outros, que o maior deveria servir ao menor, mas eu quero que você pense que Jesus, lavando os pés dos discípulos, ele disse: ó, vocês já estão limpos, eu já lavei vocês. Aí volta aqui o verbo, né? Jesus, ele explica que essa limpeza é pela palavra, a palavra que ele falou. Então, se a palavra nos limpa, primeiro, eu falo aqui corriqueiramente, leia a Bíblia, busque a palavra, busque ouvir a palavra do Senhor. Jesus, ele mostra para nós que a palavra nos limpa, e ele disse: vocês já estão limpos, mas caiu aqui uma sujeirinha do mundo aqui, eu estou tirando. Volte para Jesus todos os dias, receba Jesus todos os dias, deixa Jesus lavar os seus pés, deixa Jesus tirar o carrapicho do caminho, deixa Jesus tirar a lama que você pegou no caminho, deixa Jesus tirar a poeira que pegou no seu pé, deixa Jesus tirar a sujeira da rua, do mundo. Jesus disse que nós não somos desse mundo, mas nós estamos no mundo. Olha o que Jesus disse aqui, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a gente lê isso aqui e lembra que Jesus é a palavra, então Jesus estava falando de si mesmo. Ele dizia todas as vezes que as palavras que ele ensinava, ele recebeu do Pai. Mas João ensina para nós que Jesus era a própria palavra. Então Jesus estava falando de si mesmo. Voltando no versículo 14, ele diz assim: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu sou do mundo. Você vê que a palavra está sempre presente, né? Sempre atuante na vida dos discípulos. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 8. Porque eu dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Olha que interessante, né? Jesus, ele vem aqui ensinando que os discípulos creram que ele saiu do Pai, que ele veio do Pai. Então, Jesus, a palavra viva. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a palavra viva. Jesus era a palavra que andava naquelas terras de Jerusalém, de Samaria, na Galileia. Jesus de Nazaré, que andou por aquele mundo, realizou milagres, curou vidas, libertou pessoas do pecado, libertou de possessões demoníacas, salvou da morte, salvou das doenças, ensinou a palavra, apregoou o reino de Deus nas nossas vidas. Cabe a nós hoje continuar nos submetendo a esse Jesus. Assim como ele disse para Pedro: deixa que eu lave os teus pés, para que tu tenhas parte comigo. Que hoje o Senhor possa lavar os nossos pés. Nós que somos crentes em Jesus, a gente busca o Senhor, né? É até estranho você chegar para um crente e falar assim: você tem que se converter, você tem que voltar para Jesus. Mas a gente busca, mas a gente anda, a gente vive no mundo, nós estamos aqui. Né? Quando você liga a TV e recebe uma notícia, quando você vê um filme, quando você ouve uma música qualquer, você ouve uma notícia, você vê aí as guerras, as confusões políticas, as confusões ideológicas, as confusões da militância e tantas outras coisas que podem distorcer, podem grudar na nossa pele como a poeira, como a lama, como o carrapicho. E Jesus, ele limpa os nossos pés. Se eu não limpar os meus pés, eu vou contaminar o meu corpo. Se eu não limpar os meus pés, eu vou contaminar a minha casa. Você não entraria na sua casa sem limpar os seus pés. Tem gente que trabalha em profissões que se suja muito, né? E eu já trabalhei em obra e eu não saía da obra sem tomar o banho, mas eu chegava em casa, eu tirava o meu sapato para não contaminar a minha casa. Eu já trabalhei em fábrica, onde eu trabalhava com produtos químicos, com muita sujeira, muita poeira. E eu chegava em casa, eu tirava a bota, eu não entrava com a bota
Muitas vezes eu nem ia nem de uniforme, eu trocava de roupa antes mesmo de ir para casa, para não levar aquela sujeira para minha casa. Não leve a sujeira do mundo para sua vida, não leve a sujeira do mundo para sua casa. Deixa o Senhor limpar os seus pés, deixa o Senhor lavar os seus pés. Aqui os discípulos tinham comido e bebido a ceia do Senhor, e Jesus foi lá e lavou os seus pés. E disse, ó, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Mas nós temos hoje a oportunidade de voltar para o princípio e falar, Senhor, lava-me, limpa-me, santifica-me na tua palavra, como dizem João 17:17, a tua palavra é verdade. Então que eu possa ser santificado, que eu possa ser lavado, que eu possa voltar ao início, que eu possa lembrar não de quando eu me converti, mas de repente de quando eu me sujei e voltar lá e limpar, né? Então, limpe-se no Senhor, purifique-se no Senhor, santifique-se no Senhor, receba a vida, receba a palavra, receba o verbo vivo. Ah, eu já aceitei Jesus, aceita de novo, receba de novo, se submeta de novo. Aceitar Jesus não é um dia você ir na igreja e levantar a mão. Ali você está proferindo a sua decisão, você está manifestando a sua decisão, você está publicamente confessando que você é pecador e que você precisa de Jesus. Mas aceitar Jesus e receber Jesus é todo dia. Por isso que todo dia a gente ora, por isso que todo dia a gente lê a palavra, por isso que a gente vai na igreja, por isso que a gente tem grupo de oração, por isso que a gente tem pastor, por isso que a gente tem discipulador, porque a gente precisa todos os dias estar buscando e orando e se submetendo à vontade e ao ensinamento do Senhor. Em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa hora que você está assistindo esse vídeo e que essa palavra possa te abençoar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por assistir e aguarde até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Em nome de Jesus. Amém.